Lição número 846. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم زوجة مؤمنة صالحة تعينه على آخرته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنفقه الرجل على أهله فهو صدقة، وإن الرجل ليؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديثان أخرجه البخاري وأبو نعيم في الحلية. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje, conforme falamos na aula passada, daríamos a conclusão dos propósitos do casamento. Portanto, antes de mais, gostaria de agradecer aqueles irmãos e irmãs que contactaram-me procurando saber da lição de ontem, que foi postada com certo atraso. Me encontrava em viagem, foi uma longa viagem, portanto não tinha internet e não tinha como poder disponibilizá-los a lição passada. Portanto, agradeço pela consideração, pela atenção, pela preocupação que têm de aprender, e isso deixa-me mais à vontade neste exato momento, não em muito boas condições para poder gravar uma aula, mas esta vossa vontade, este vosso desejo de querer aprender aumenta a minha energia, sacrificando aquilo que eu estiver a fazer para poder disponibilizar esta lição aos nossos irmãos, em particular aqueles que são assíduos nas nossas aulas. É com estas aprendizagens, o pouco tempo que nós disponibilizamos para aprender, que nós praticamos uma das melhores ações. Repito, uma das melhores ações, não é? Porque não só as criaturas, não só os anjos fazem doar para aquele que está na constante aprendizagem, mas sim para as criaturas da terra também, não é? Os animais, os peixes nos oceanos também fazem doar de perdão para aquele que está na busca de conhecimento. Portanto, este propósito, tendo em consideração estes ditos profetas sallallahu alaihi wasallam relacionados a essas situações das criaturas fazendo doar para nós, dá-nos esta força, e esperamos que isto sirva para poder aumentar as nossas boas ações e pedir e procurar a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, em particular naquele dia em que nada poderá nos salvar, nos ajudar, senão a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, falando das discórdias maritais, o desentendimento, não é, do casal na relação conjugal, abordamos alguns propósitos do casamento, que iremos falar ainda de muita coisa que são problemas conjugais, e inshallah espero que isso possa ajudar aquele que está na busca dessas soluções. A pessoa, quando junta-se num relacionamento, terá que saber que tem propósito este relacionamento, este casamento, e nós já mencionamos 3 propósitos. Um dos propósitos que nós iremos abordar nesta conversa de hoje é que com o casamento, o cônjuge ajuda-se, não é? O cônjuge procura mutuamente, de forma conjunta, para alcançar aqueles que são os propósitos do Akhirah, aquilo que nós vamos à busca após a nossa morte. Portanto, quando nós casamos, um dos propósitos do casamento, ou ao entrar na vida do casado, a pessoa, ou o homem em particular, neste exemplo que estou aqui a dar, o homem libera, não é, o seu coração, ou a sua mente de alguns assuntos, e deixa esses assuntos para o seu cônjuge, para a sua esposa. Deixa os negócios, a administração, não é, da sua casa para a sua esposa. Se o homem fosse responsável, não apenas por ganhar a vida, mas também para gerenciar os assuntos domésticos,
não é? Muito do seu tempo seria perdido e ele não encontraria um tempo suficiente para adquirir conhecimento, para pôr em prática, em particular quando se tratar daqueles que são pregadores do Islã, aqueles que estão, não é, nesta missão de pregar o Islã. Neste sentido, a mulher ajuda o seu marido, não é, para que seja um muçulmano melhor. O marido torna-se um muçulmano melhor porque a mulher já assume algumas das tarefas que outrora ele teria que fazer sozinho. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Liyattakhidh ahadukum zawjatan mu'minatan salihah tu'inuhu ala akhiratihi", que cada um de vós, não é, opte por uma mulher justa, uma mulher crente, uma mulher piedosa e virtuosa que possa lhe ajudar em relação a assuntos do Akhirah. Portanto, você busca aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no outro hadith: "Tunkahul mar'atu li arba", 4 motivos, não é, que a pessoa opta por uma mulher, casar por uma mulher. Uma delas é a religiosidade, porque esta religiosidade irá lhe ajudar para os assuntos do Akhirah. Há homens que, falando até de uma certa forma, um dos propósitos do casamento, há homens que sentem-se: olha, eu tenho que casar e eu vou ter que sustentar uma mulher que era estranha, sua esposa neste caso. Quando você sustenta, não é, a sua esposa, não é, tudo o que você gasta para a sua esposa, você está a ter a recompensa, não é, e você vai encontrar esta recompensa no Akhirah. Portanto, quando você casa, você vive uma vida prática em que cada um, não é, no casamento, cada um dos cônjuges é testado por estar na companhia do outro. Cada um é testado. Você tem que suportar. Tem que ter paciência pelo cônjuge. Você tem que engolir certas coisas que o outro faz e você acha até melhor ficar calado para não criar briga, discórdia. Portanto, você é paciente nesta situação. Portanto, há grandes recompensas também na questão da paciência. Naquilo que nós gastamos para a nossa esposa, não é, para a nossa família, nós teremos recompensados. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: "Ma anfaqahu ar-rajulu ala ahlihi fahuwa sadaqa". Tudo que o homem gasta para a sua família, para a sua esposa, é considerado como caridade, como sadaqa. Wa inna ar-rajula la yu'jaru fi luqma yarfa'uha ila fi imra'ati. Até aquela porção da comida que o indivíduo coloca na esposa da sua esposa, ele também é recompensado. Há muita recompensa nesta questão de sustentar a sua família e a sua esposa. As coisas começam a dar errado num casamento quando o homem se desvia dos seus propósitos pelo qual ele contraiu o matrimônio. Não é? Quando ele se desvia dos propósitos do casamento, não é? E ele se abstém de satisfazer as necessidades ou as responsabilidades que ele tem, quando ele pensa e olha na sua esposa não como uma esposa, mas como uma empregada doméstica, quando ele chumba e não passa no teste do casamento, porque o casamento é um teste, não é, permitindo que a sua esposa permaneça extraviada e assim por diante. Portanto, por exemplo, quando ele passa a tratar a sua esposa como uma cozinheira, ele tem aquela pessoa que tem como esposa em casa, mas não trata ela como uma esposa, trata ela como uma mera cozinheira, como uma empregada, que por vezes, não é, por ser a segunda esposa, ou simplesmente como quem ele tem ela como segunda esposa somente para satisfazer os seus desejos sexuais. Não é? Ele não sai com ela, não é? A família dela não te conhece, não é? Ou não podes aparecer, não é, com ela em público, não é? Mesmo estando, não é, no mesmo evento, não é, você não pode falar com ela porque ninguém pode saber que é tua esposa. Você casou com ela simplesmente para vazar o saco. Casou com ela simplesmente para aliviar as suas necessidades sexuais. Este não é propósito, não é o propósito. Você tem alguém como objeto sexual. Não é este o propósito do casamento. E quando isso acontece, obviamente que isso não vai levar por muito tempo. Isso causa discórdia,
marital. Vamos voltar à realidade. E se aquela fosse tua filha? Gostaria que ela fosse tratada desta maneira? Não é? Então tem que saber que aquela também é filha de alguém, que ninguém gostaria que a sua filha fosse tratada desta maneira. Há pessoas, há famílias, culturas, não é, que quando casam, não é, quando os filhos casam, aquela filha acaba sendo empregada noutra família. É empregada. Por mais que o filho goste da sua esposa, mas a família tratam aquela nova nora, não é, como empregada, não é? Isso é errado, é verdade que ela serve a família, mas não pode ser tratada como empregada. Nós temos que perceber que a sociedade que nós vivemos, nós temos que perceber que todos temos direitos e temos deveres. Todos temos alguém na nossa posse, está debaixo dos nossos pés, está obediente, mas nós não podemos tratá-la, em particular a mulher, não podemos tratar essa mulher como se fosse uma escrava, um objeto, não é? Um objeto que não cansa, que não tem sentimentos, essas coisas todas. E isso, obviamente, isso causa discórdia no relacionamento. Podemos dizer que um grande motivo de preocupação em todas as camadas de sociedade é que desde o início, não é, um grande número de pessoas, não é, estão desviando-se dos propósitos corretos, não é, do casamento. Em vez de casar para ter filhos e preencher as suas necessidades sexuais com a sua parceira, não é, e para se tornar um melhor muçulmano, nós vemos que muitos homens e mulheres estão casando atualmente por outros motivos. Alguns homens veem o casamento como um empreendimento comercial, não é? Vejam a mercadoria desejada é uma mulher adequada, que seja rica, ou cujos parentes sejam influentes na sociedade, não é? O único propósito, não é, de tais homens é subir na escala social, não é? Ou se tornar mais ricos, ou em gíria, aquilo que chamamos de gigolô. Há homens que estão lá simplesmente para apoderar e assambarcar os bens da mulher. Este não é o propósito do casamento. E as mulheres não são menos culpadas nesta questão. Em vez de aceitar um homem por sua piedade, procura um homem rico, um homem que tem posição social, ou alguém que tenha as duas coisas. Enquanto este fenômeno persistir, esta situação persistir, os casamentos se tornarão cada vez menos estáveis e a sociedade se tornará cada vez mais corrompida. Um casamento que começa com base em premissas falsas, provavelmente este casamento não durará. E mesmo se durar, não será abençoado. Se o casal não tiver problemas financeiros, não é? Nós podemos ver, e a realidade mostra, que este casal acaba sendo atormentado por discórdias constantes ou filhos não piedosos, não é? E que podemos perguntar, que homem de caráter nobre se casaria por dinheiro? Está a casar para se apoderar do dinheiro da sua esposa? Um homem de caráter nobre não faria isso. É dever do homem trabalhar e ganhar para a sua família. E se ele cumprir com esse dever, ele colherá paz no seu interior e ele terá definitivamente a sua recompensa no além. Podemos resumir que é importante viver em harmonia e com os propósitos corretos do casamento. Não é tanto quando se escolhe um cônjuge, não é assim como quando se vive a vida de casado. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam sejam acatadas e que possamos efetivamente viver uma vida melhor e termos, não é, a nossa conta do além recheada, tendo também como uma boa parte desta conta aquilo que nós passamos ou aquilo que nós proporcionamos ao nosso cônjuge no nosso casamento. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.